Olá, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre as propriedades dos radicais. Portanto, nós vamos recordar um pouquinho sobre a radiciação. Todo mundo adora fazer uma piadinha quando fala sobre raiz quadrada, associar a uma raiz, certo? De uma árvore que seja quadrada. Bem, não é bem essa raiz que eu estou me referindo. Vamos estudar sobre raiz dentro da matemática, né? Esse símbolo aqui, né, que é o símbolo da raiz, ele deriva da palavra radix, né? Então, esse símbolo aqui parece um R, se a gente desenhar aqui, escrever um R minúsculo, né? É mais ou menos parecido. Então, nós temos alguns elementos muito importantes dentro da radiciação. Então, o primeiro é o símbolo da raiz, o índice do expoente, o valor que está dentro da minha raiz, que a gente chama de radicando, e o resultado, que é o radical. E o que é uma raiz? Então, o valor da raiz é um número que multiplicado ele por ele mesmo vai dar o valor de 4. Então, nós vamos associar a um quadrado de lado 2 por 2. Esse meu quadrado está bem retinho, né? Vocês estão vendo? Eu sou expert em desenho. Se aqui mede 2 por 2, quanto que eu tenho aqui dentro desse quadrado? 2 de lado, 2 de lado, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E se eu tiver a raiz na qual eu tenho um quadrado 3 por 3, então, vou ter a seguinte figura. Então, 3 vezes 3, 9. A raiz de 9 é 3, a raiz de 4 é 2. Então, associando ao desenho, dá para compreender um pouco melhor o que é a raiz. A raiz quadrada não é um bicho de 7 cabeças. Ela é bem simples, mas eu me recordo também no meu período de aluna que eu tinha algumas dificuldades para entender um pouco raiz. E eu ficava pensando assim, mas que número multiplicado ele por ele mesmo vai dar tanto? Aí eu queria uma tabelinha, né? Tabelinha das raízes, para facilitar um pouco a minha vida. Mas quando chegava em números muito, muito grandes, aí eu não sabia como calcular e como chegar no valor da raiz quadrada. E daí, depois, eu comecei a estudar um pouquinho mais e eu entendi como é que se encontrava. Então, vamos usar um exemplo. Raiz de 36. Qual é o número que multiplicado ele por ele mesmo vai dar 36? Então, perceba, é o índice 2. Então, tem que ser um número multiplicado ele por ele mesmo. Se caso for o índice 3, que eu já vou mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre raiz cúbica, já chegaremos lá, vocês vão compreender que eu não vou multiplicar só ele por ele mesmo. Eu vou multiplicar esse número ele por ele mesmo 3 vezes. Não só 2 vezes, como aqui indica o índice 2 e aqui vai indicar o índice 3. Então, bem simples, ó. Eu vou fazer a minha tabelinha, que era essa minha companheira de aluna por muito tempo, até compreender como se calculava a raiz quadrada, né? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Logo, a raiz de 36 é 6. Por quê? 6 multiplicado ele por ele mesmo vai me dar o valor de 36. Tudo bem? Mas, e se for valores maiores? Como que eu vou calcular? Muito simples, eu vou te ensinar através do método da fatoração. Como que eu vou calcular? Eu peguei o meu valor 36 e eu vou fatorar pelos números primos. Vou decompor este número. Então, eu vou fatoração, vou encontrar os fatores aqui, ó. 36 dividido para 2, 18. 18 dividido para 2, 9. 9 não dá mais para dividir para 2, divide para 3. 3 divide para 3, 1. Então, finalizei minha fatoração e observe, os fatores que eu encontrei são 2, deu parzinho, ó. Eu sempre digo deu parzinho, deu duplinha. 2 elevado ao quadrado e 3 elevado ao quadrado. Então, eu vou juntar os fatores de acordo com o índice. Se o índice dessa minha raiz era 2, quando aparece o índice é sempre 2, tá? Sempre que aparecer outro índice, vai indicar que não é quadrado, que é cúbico, é quarta, quinta e assim por diante. Mas observe, se o índice é 2, eu vou juntar esses camaradas aqui de 2 em 2. Se o índice for 3, eu vou juntar de 3 em 3, mas aqui é raiz quadrada. Então, 2 elevado ao quadrado e 3 elevado ao quadrado. Logo, elimino os expoentes,
2 vezes 3, 6. E eu cheguei ao resultado. Então, aqui eu posso pegar qualquer valor que eu vou chegar ao resultado da raiz quando ela for exata, né? A gente vai ter situações de raízes não exatas. Professora, e quando for raiz cúbica? Vamos lá. Quando for raiz cúbica, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse 8, através da fatoração, e vou fatorar. Então, eu vou dividir por 2, 8 dividido para 2, 4. Divide para 2, 2. Divide para 2, 1. Terminei a fatoração. Ah, professora, não deu parzinho, ó. Deu 1, 2, 3. Ótimo, não é parzinho que eu quero. Por quê? Porque o meu índice é 3. Eu quero juntar o valor de 3 em 3. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo. A raiz cúbica de 8 é 2. Porque o 2 que eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que vai me dar 8. Então, esse é um exemplo de raiz cúbica. Professora, vamos pegar números maiores? Vamos pegar números maiores. Observe. Vou pegar o valor 144. Vou fatorar. 144, fatore por 2. A metade, 72. A metade, 36. A metade, 18. A metade, 9. Opa, a metade de 9 é 4,5. Não dá, porque quando eu faço a decomposição, eu só quero valores inteiros. Então, divide para 3. 3 divide para 3, 1. De acordo com o índice, quando não aparece o índice é 2. Então, parzinho, parzinho, e aqui deu mais um parzinho, ó. Professora, aqui o 2 aparece 4 vezes, mas eu não quero juntar em 4. Quero em parzinho para ser de acordo com o índice, para entender um pouquinho melhor. Então, elimina o expoente, né? Bota os fatores aqui. Elimina o expoente, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 12, 144. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. Se eu tivesse só olhado esse número aqui gigante, gigante não é tão grande assim, né? Mas eu ia ficar quebrando a cabeça para verificar qual número ele por ele mesmo ia ser 144, né? Qual o número multiplicado ele por ele mesmo. Então, através da fatoração eu considero mais simples. Vamos pegar um número que não dá raiz exata para a gente entender. Peguei o número 120. 120, fatorei, né? Divide para 2, 60, divide para 2, 30, divide para 2, 15, divide para 3, porque aqui não, você pode dividir por 2, e depois divide por 5. Observe, quando eu tenho a raiz quadrada, o índice é 2, eu vou juntar em parzinho. Aqui deu parzinho, mas aqui nenhum deles deu mais. Então, nesse caso, eu não tenho uma raiz exata. Eu até tenho a raiz 120, porém é um valor que não é exato. Daí teria outro meio para a gente calcular, depois a gente vai aprender. Vamos verificar aqui, 81. A raiz é 9. 81 vou fatorar. Divide para 3, 27. Divide para 3, 9. Divide para 3, 3 divide para 3, 1. Ó, perceba que deu todos os mesmos fatores, só que eu não quero agrupar eles tudo junto e escrever 3 elevado à quarta potência é 81. Por quê? Porque eu quero encontrar de acordo com o índice da minha raiz. E o índice é 2, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, 3 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, elimina o expoente. 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz de 81 é 9. Simples. Vamos para o último exemplo. 80. Peguei a raiz de 80 para verificar qual é a raiz quadrada. Observe. Aqui eu poderia também calcular a raiz quarta. Se eu quisesse a raiz quarta, aqui, ó, deixa eu voltar no exemplo anterior, escrevesse a raiz quarta de 81. Qual é o número que se repetiu 4 vezes? Ó, 1, 2, 3, 4. O número 3. A raiz quarta de 81 é 3. Ó, perceba que o resultado é diferente. Por quê? Porque mudou o índice. Mas através da mesma fatoração eu consegui o resultado. Beleza? Agora vamos lá para o 80. Divide para 2, ó, deu a fatoração. Cheguei ao valor 1, certo? E eu vou observar, deu parzinho? Deu. Deu parzinho? Deu. Deu parzinho? Não. Então, isso significa que não é uma raiz quadrada exata, certo? Para que ela fosse uma raiz quadrada exata, aqui também teria que dar parzinho. Então, esse é um meio, né, de se estudar e se aprender um pouquinho mais sobre raiz quadrada ou raiz, beleza? Agora vamos para o foco do vídeo, que é estudar as propriedades dos radicais. Baseado na revisão que tivemos anterior, vamos verificar algumas propriedades. Aqui nós vamos trabalhar com raiz com índices variados, não somente raízes com índice 2. Então, a primeira propriedade dos radicais é a seguinte: se eu tiver uma raiz na qual eu tenha um índice e dentro da minha raiz um expoente, que os dois são iguais, eu vou anular os dois.
quem é que vai sobrar? Só o 6, observe. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, ó. 6 vezes 6, 36. A raiz de 36 é 6. Eu não cheguei no 6? Se eu tivesse só anulado esses dois valores aqui, eu já não cheguei no 6? Então, a primeira propriedade é analisar índice, expoente e poder anular valores semelhantes. Então, observe o seguinte. Aqui, de novo, né, nós estamos trabalhando com letras para indicar qualquer valor. Então, eu tenho a raiz, o radicando, elevado a um determinado expoente, e o expoente é o mesmo, a letra N, é o mesmo do índice da minha raiz. Portanto, eu vou anular. Vai me restar somente o radicando. O radicando é o meu resultado. Então, anula o índice expoente do mesmo valor. Ó, raiz quadrada de 4. Tá, professora? Mas aqui, né, não tem. Só o resultado é 2. Mas se eu fizer assim, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Índice 2, expoente 2. Corta, corta, a raiz é 2. Tudo bem? Elevado à sexta potência, 7 elevado à sexta potência. Mesmo índice, mesmo expoente, corta, corta, sobrou somente o 7, que já é o resultado, ok? Agora nós vamos para a segunda propriedade, que também é bem simples. Observe. Eu falei que a gente ia trabalhar com índices variados, ó. Índice 9. Eu não vou resolver essa potência, só vou analisar. Índice 9 e índice 3, eu vou simplificar eles. 9 e 3 são múltiplos de quanto? Ah, são múltiplos de 3. Então, eu vou simplificar por 3 e simplificar por 3. 9 dividido para 3, 3. 3 dividido para 3, 1. Tudo bem? Ou fazer 9 dividido para 3. O índice é 3. O resultado aqui, ó, vai ser o próprio 3, né? Porque quando eu resolver, raiz cúbica de 27 é 3. Tudo bem? Utilizando-se novamente de variáveis para indicar que índice e expoente podem ser simplificados, certo? Dividido pelo mesmo número. Isso chama-se simplificar os radicais. Vamos a mais um exemplo. Ó, o índice é 14. Não quero saber de resolver isso aqui. É um índice alto. Qual é o número que eu vou multiplicar ele por ele mesmo 14 vezes? Não, não é resolver isso aqui o nosso objetivo no momento, tudo bem? E aqui o índice 7, eles são múltiplos? Sim, professor, eles são múltiplos. 7 e 14 são múltiplos de 7. Então, eu vou simplificar 14 dividido para 7 e 7 dividido para 7. 14 dividido para 7 deu 2, 7 dividido para 7 deu 1. Ou simplesmente 14 dividido para 7. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 3, tudo bem? Terceira propriedade. Quando eu tiver multiplicação de radicandos dentro da mesma raiz, eu posso separar esses valores. Como assim eu posso separar? 4 vezes 10. Raiz de 4, o índice aqui é 2, então aqui o índice também é 2, elevado ao quadrado, vezes a raiz de 10 elevado ao quadrado. E fica dessa forma. Novamente, aqui eu tenho variáveis para descrever. A vezes B, tudo isso elevado a N. O A pode ser elevado a N e o B elevado a N. E daí vocês vão verificar que vai ter situações que a gente tem o resultado. Por exemplo, aqui, ó, 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado, 4 elevado ao quadrado é 2. Só que 10 elevado ao quadrado não é uma raiz exata. Então, ficaria 2 raiz de 10. Somente um deles eu consegui extrair a raiz, o outro não. Tudo bem? E daí ficaria dessa forma. Aqui tem mais um exemplo, ó. 27 vezes 5, tudo isso elevado ao cubo. Eu vou separar 27 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. 27 elevado ao cubo, tenho raiz. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 3 é a raiz cúbica de 27. Porém, 5 não tem um valor exato elevado ao cubo. Então, ficaria 3 raiz cúbica de 5. Tudo bem? E a quarta propriedade, que só inverte, não é mais a multiplicação, que é a divisão, mas a ideia é a mesma, certo? Então, se eu tenho dentro de um mesmo radical 25 dividido para 16, tudo isso elevado ao quadrado, eu não vou dividir 25 para 16, eu dar um número decimal.
né? Então, o que eu vou fazer? Vou separar raiz de 25, que é 5, e raiz de 16, que é 4. Então, raiz de 25 é 5, raiz de 16 é 4, tudo bem? Então, o que eu tenho aqui? 5 dividido para 4, que daria, né, um número decimal, mas eu posso deixar também isso em forma de divisão. Novamente, usando letras para representar, a dividido para b elevado a n é a mesma coisa que a elevado a n dividido para b elevado a n. E aqui mais um exemplo, né? Raiz quadrada de 8, ó, 8 não tem raiz quadrada exata, deixa na forma da raiz. E raiz quadrada de 9, raiz de 9 é 3, vai ficar raiz de 8 dividido para 3. E fica dessa forma, simples assim. Alguma dúvida? Deixe nos comentários.